muito obrigada, então, por ficar aqui. Eu fico muito, 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 muito feliz com o seu interesse em estar aprofundando um pouquinho mais seu conhecimento nessa área, né? Se aprofundando um pouco mais no conteúdo político. Só com pessoas com esse tipo de interesse que realmente vai conseguir. Esse país tem uma chance, né? De estar mudando, quem sabe, de estar as coisas melhorando. E é por isso que eu tô aqui também, tentando fazer a minha parte de alguma forma. Então vamos lá, vamos voltar e tentar responder aquela pergunta que a gente fez no começo do outro vídeo. Por que raios, então, a esquerda defende os trabalhadores, né? Defenderia os trabalhadores e a direita defenderia os interesses dos ricos? Eu entendi que no caso da esquerda, ele tende a defender os direitos trabalhistas, igualdade, acesso à oportunidade para todos. Beleza, mas o que isso tem a ver com defender o interesse dos ricos? Bom, como eu tinha dito, a direita, a gente vai falar um pouco mais da direita agora, ela se diz conservadora, certo? Não só de costumes, né, tradições, mas também, no caso, a manutenção do próprio capitalismo em si. Calma, não estou falando isso de forma negativa. Afinal, qual que é o sistema vigente, né, desde que Brasil é Brasil, certo? Sempre foi, no caso, o capitalismo, certo? Logo, a direita sendo conservadora, faz sentido ela conservar o sistema vigente, beleza? Mas até aí sem problema nenhum. Tem perfeitamente muitas pessoas que defendem as ideias de esquerda, né? Se entendem como pessoas de esquerda, mas que não abrem mão do capitalismo, né? Não enxergam isso como uma necessidade de parar de existir. E esse não é o ponto aqui também. Já no caso, em relação à proteção excessiva das tradições, elas entram em conflito com a forma que a sociedade está andando hoje, né? Essa sociedade que busca trazer, então, mais direitos LGBT, entre outras formas de inclusão, né? Enquanto que os ideais de direita, eles procuram manter o papel e a forma da família tradicional de uma forma extremamente rígida. E muitas vezes disseminando muito preconceito, violência, opressão e discursos de ódio, né? Discursos perigosos. Mas até aí também existem pessoas de direita que defendem essas ideias, né, que a gente citou anteriormente, mas que não são necessariamente racistas, homofóbicas, machistas e aí vai, né? Apesar de uma forte manifestação, de uma forma majoritária aí, pelo pessoal desse espectro, até por isso que, é por conta dessa maioria, que os partidos de direita e extrema-direita continuam levantando essas bandeiras, né? Eles falam bem firme para atrair essas pessoas. Então, as pessoas que não são machistas, racistas, homofóbicas, etc., mas que apoiam as ideias da direita, os partidos de direita, o que acontece? Consequentemente, elas acabam dando uma força real para as leis e normas sejam levantados em desfavor dessas causas que a gente falou, sobre igualdade, LGBT, etc. Né? Essas questões mais de tradição que o pessoal fala. Bom, mas até aí a gente ainda não chegou na parte de por que a direita talvez defenderia os interesses do rico. Tá, vamos ver se a gente consegue chegar lá. A direita se diz direita liberal. Liberal no sentido de liberdade entre... com vários significados, né? Liberdade individual, liberdade para ter lá propriedade privada, liberdade de expressão, liberdade pra caramba, liberdade de várias formas. Então, eles defendem, uma das ideias principais da direita é quanto menor a intervenção do Estado, melhor. Em que sentido? Quanto menos governo tiver no nosso dia a dia, melhor, porque o mercado vai se regular. Então, a relação entre o trabalhador e o patrão vai se regular sozinha por conta da necessidade do mercado, etc. E assim vai. Por exemplo, as privatizações. Além de defender quanto menos a intervenção do Estado, melhor, né, a atuação do Estado melhor, também defende muito o capital, certo? Ele tem muita prioridade com o capital em si, o dinheiro em si, o econômico, certo? O arcabouço fiscal, o econômico no geral, né? Como prioridade. E isso acaba levando, então, à restrição, né, da prioridade de projetos sociais ou políticas públicas que tenham outros ideais como objetivo. Ou seja, quem acaba sendo prejudicado nesse tipo de governo são principalmente os mais vulneráveis, como a classe trabalhadora, ou os mais vulneráveis dentro da classe trabalhadora também, né? Temos vários
níveis, né, de vulnerabilidade, porque esse tipo de assistência ou políticas públicas ou, né, elas custam dinheiro, certo? Então, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, auxílio que teve da pandemia, eu estaria full se não tivesse tido. A minha família toda era de autônoma na época, eu fiquei morrendo de medo de ser despejada ou de não conseguir fazer compra direito. E eu só consegui por causa do auxílio da pandemia que teve, que inclusive senhor Bolsonaro fez de tudo para não ter esse auxílio e fez de tudo para diminuir para R$ 200 que fosse. A oposição conseguiu tá revertendo isso para pelo menos o valor que a gente conseguiu lá, tá recebendo, né? Mas isso é um tipo de custo. Tudo isso que eu exemplifiquei é um custo. Custos que não devem ser feitos preferencialmente, segundo a visão de governos de direita. Tanto que hoje, sempre, o que mais se reclamou, se reclama e que sempre reclamou em relação ao governo do Lula, de PT, são gastos com projetos sociais. Você vai ver eles atacando aonde? Lula gasta demais. Né? Sempre vai ser realmente isso. Então, vamos ser justos. Se a economia for ruim, né? Não vai ser ruim para todo mundo, até para a classe trabalhadora, as pessoas que vão ser beneficiadas por esses projetos? A médio e longo prazo, sim, certo? Mas, dependendo das circunstâncias, compensa se endividar, mais ou menos, agora, para suprir certas necessidades atuais ou emergenciais, né? Ou que precisam ser arrumadas, de uma forma que esse custo seja mitigado com o tempo, né? Com a melhora da economia, com a melhora da situação, enfim, como se fosse realmente um tipo de investimento, né? Um investimento na melhoria de qualidade de vida das pessoas. Mas é claro que tenta-se evitar o endividamento a todo custo, a muito custo, né? Inclusive, o primeiro governo do Lula, olha só, foi um dos com maior preocupação com o arcabouço fiscal, né, dentre os governos dele, justamente por estar dependendo muito e conversando muito com os partidos de centro, com os partidos de direita, e esse é a maior crítica que a gente tem em relação ao governo dele, né, essa conversa muito forte que acaba criando muitos projetos realmente que não nos favorece tanto. Porém, sem estas concessões de certas pautas, de certos tipos de política, não é possível que o governo implemente outros tipos de projetos e que ele tenha como maior prioridade, que ele ache mais importante para aquele momento. Mas ele terminou o trimestre com superávit lá na época, né? Foi um dos maiores realmente com preocupação do arcabouço fiscal entre os governos do Lula. No final das contas, é bom sim evitar que haja realmente essa dívida pública, um gasto excessivo, sem ter de onde tirar direito. Só gastar por gastar não adianta as coisas também, certo? E a gente tem um ótimo exemplo de governo de direita, tá? Muito eficiente. No caso, o nosso vizinho, a Argentina, com o presidente deles, né, Javier Milei, um super presidente de viés de direita, tá? O governo dele é incrível. Os jornais, tanto aqui do Brasil quanto os de lá, eles comemoram bastante o primeiro trimestre de superávit primário, igual teve aqui no Brasil, né, no governo do Lula. Assim, ó, em tempos, o primeiro trimestre de superávit primário, ó, em muito tempo. E também, não só isso, uma queda da inflação de 3,5%, uma queda de inflação, a situação da Argentina, uma queda de inflação de 3,5% em tempos também, muito tempo, é muito tempo, né? E é a economia melhorando. Mas assim, para isso acontecer, teve bastante mudança, né, com viés de direita dentro do governo. Por exemplo, a grande lei ônibus que o Javier Milei fez de tudo para passar, teve algumas mudancinhas aí que o pessoal tentou barrar, né? Tentou barrar essa lei e aí passou umas mudanças. Mas então teve bastante corte de gasto de todos os tipos, bastante mudança mesmo, né, nessa lei ônibus. Então hoje, com tudo isso, né, com toda essa melhora de economia, a Argentina ela conseguiu alcançar a maior pobreza dos últimos 20 anos, com 53% das pessoas, 52,9%, vivendo na pobreza mesmo, tá bom? 60% das crianças menores de 14 anos
não é nem menor de 18, 60% das crianças que são menores de 14 são os pobres, né? Sendo as mais afetadas, afinal é mais do que a metade. Onde 1 milhão dessas crianças, todos os dias, são obrigadas a pular uma das refeições, todo dia. 1 milhão de crianças. 60% das crianças pobres no país. Então, mas a economia tá boa. Teve superávit primário. Teve queda da inflação. Teve queda também. Mas aí tem um problema. Teve queda de 16% no consumo geral. Talvez isso tenha causado a queda da inflação, porque se você consome menos, os produtos ficam mais baratos, porque falta falta consumidor. Não, mas tá bom. Não, a economia tá boa. Bom, então assim, desculpa aí colocar meu viés assim de uma forma tão forte. A direita realmente ela tende sempre a priorizar questões econômicas acima do bem-estar geral, acima do que qualquer coisa que tenha que custar. O que importa é realmente econômico. Mas será mesmo? Será que é isso? Será que eu tô falando sério? Por que será que a direita defenderia tanto o capital? Tem algum sentido? O objetivo final não é a maioria da população, não é fazer uma boa governabilidade? Então vamos ver se a gente consegue chegar lá. Eu trouxe alguns exemplos práticos, tá bom? Da minha vivência, do que eu conheço. Eu não sou nenhuma especialista, longe disso, eu sou só uma cidadã tentando fazer a sua parte aqui, distribuindo um pouco mais do seu conhecimento político acumulado desses tempos, com um pouquinho de pesquisa, mas eu não sou nenhuma especialista. Eu só tô tentando realmente fazer um pouquinho da minha parte, porque eu sei que falta mais conversa política aqui no nosso país. Então, um dos exemplos, vamos ver se a gente consegue chegar. O primeiro, a direita poderia fazer política pública, projetos sociais, né, sem entrar em dívida, né, tentando favorecer a população, só que esse dinheiro ele tem que vir de algum lugar. Então, de onde a direita poderia tirar esse dinheiro, né? Por exemplo, imposto sobre consumo. A gente está super acostumado com esse imposto. ICMS, a gente vai no restaurante paga imposto, a gente vai no mercado paga imposto, vai na gasolina, metade imposto. Tudo imposto sobre consumo. Então, nesse caso, quem está sendo prejudicado, se houvesse algum tipo de aumento de imposto, seria a própria população, certo? Porque a gente é quem consome e paga esse consumo. E mesmo que aumentasse de forma igual para todos, que a gente sabe que não acontece, a população ainda assim, a parte trabalhadora ainda estaria pagando muito mais, continua pagando muito mais. E com o aumento dessa taxa, quem seriam os prejudicados seriam a população de qualquer forma, que teria mais custo para viver, para consumir. Tem uma segunda opção de tirar o dinheiro, imposto sobre renda. Certo? A gente já paga imposto sobre renda, beleza. Se for precisar aumentar de alguma forma, a gente tem aqui um pequeno problema. Primeiro, novamente, a população ainda é a maior pagadora de impostos, de renda, mais do que aquela parcela da população rica. A população, entenda, a população rica ela possui grande parte da renda do Brasil inteiro acumulado nesse tantinho de pessoas, sendo que nós, trabalhadores, pessoas, população, somos a que mais pagamos impostos, mesmo sendo as que menos detêm essa riqueza, de uma forma super desproporcional. Porém, se fosse preciso, por exemplo, vamos aumentar o imposto de renda para fazer alguma política pública, e aumentar para a população em geral, para os ricos ia aumentar, ia ser igual, mas não seria proporcional, não é um aumento gradativo, não é um aumento proporcional. Para a gente ia afetar uma grande parte de nossa renda, para os ricos ia aumentar a questão de um troco, de um final de semana dos caras, e a população novamente seria a mais prejudicada. Agora, se você vê a solução de, não, mas vamos aumentar então de uma forma gradativa, os ricos pagam bem mais, afinal eles já têm esse dinheiro porque exploram, né, a mão de obra, esse dinheiro não é possível fazer sozinho em si, poderiam realmente justificar um aumento maior para essa população rica, ou se ameaçar, taxar grandes fortunas, heranças, etc. Uma parcela vai reclamar,
Quem vai ser essa parcela? A parcela rica, né? E as pessoas que defendem os direitos desses ricos. A direita, você nunca vai ver, a direita nunca vai propor uma mudança em que seja pensando em que o objetivo seja diminuir a desigualdade social. E a desigualdade social é uma das grandes causas aí dos problemas de vários países, inclusive o nosso. Por definição, vieses de direita não apoiam esse tipo de projeto, esse tipo de lei, esse tipo de mudança. Por definição, partidos, ideias de direita não defendem isso. Terceiro exemplo, a mesma coisa, só que falando de empresa. Então, vai fazer o quê? Vai fazer um imposto, vai aumentar a taxação de renda sobre empresas? Se a gente pensar numa solução sem prejudicar os pequenos empresários, os microempresários, né? Seria algo mais gradativo. Quanto maior a empresa, mais a porcentagem que essa empresa devesse pagar para solucionar vários problemas na sociedade, né? Com essa solução é possível solucionar muita coisa. Mas há quem defenda que não seja taxado. No meu caso, eu já defenderia que fosse taxado mais. Por quê? Porque essas empresas elas já ganham muito em cima do trabalho da própria população. Eles ganham muito, milhões, em cima de cada cabeça da população, explorando psicologicamente, fisicamente, de várias formas. E nada mais justo do que um imposto em cima disso conseguir trazer de volta benefícios para a população. Eu defenderia isso, nesse caso, certo? Mas já sabemos que ideias, partidos e pessoas de direita não defendem isso. Você defende isso, se você se identifica com isso, saiba que isso não é um objetivo da direita. Isso não faz parte do que a direita defenderia ou votaria. Isso não faz parte do que um representante da direita iria lá na Câmara e votaria. Ele votaria contra. E sabemos hoje que a maioria nas câmaras e tudo, temos maioria de centro e posições de direita. A esquerda, ela está em uma grande antipatia por conta dos primeiros anos aí do petismo, que a gente vai falar mais tarde. Vamos para o quarto exemplo, então. Você sabe o que são dividendos? Já ouviu falar? Já chegou a ouvir? Para mim, eu ouvi alguns anos atrás, aprendi, achei muito interessante. Dividendos é a divisão de lucros, né, de empresas para investidores. A pessoa lá tem lá o dinheiro, investiu numa empresa na Bolsa de Valores, essa empresa deu lucro e deu esse lucro para os investidores. Esses são os dividendos. Os dividendos são totalmente isentos de imposto. Totalmente. Você tem sua renda, você paga imposto em cima da sua renda. O rico, ele investe dinheiro, esse dinheiro que muitas vezes tem de herança, muitas vezes essa herança tem um histórico de uma história atrás, né? Muitas heranças vêm lá da época da escravidão, por exemplo. Ele pega esse dinheiro que ele ganhou dos pais, dos avós, dos bisavós dessas épocas, né? Que foi herdando, aumentando a herança com mais exploração e tudo mais. Ele pega esse dinheiro que ele já ganhou, ele não trabalhou para isso, investe, ele tem conhecimento, ele tem acesso, investe esse dinheiro, deixa lá, ele não fez nada, ele investiu. Esse dinheiro retornou para ele, essa renda retornou para ele e ele não paga imposto em cima disso. Novamente, a direita poderia fazer uma política pública, algum projeto social, precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Eles vão falar assim, sabe aquela renda que dá dinheiro pra caramba, mas que ninguém paga imposto? Principalmente os ricos, que não vão ser prejudicados. Vamos taxar para ter de onde tirar esse fundo. Isso não vai acontecer. Por definição, viés de direita nunca vai votar a favor desse tipo de taxação. Quanto menos intervenção do Estado, melhor. Se você vê algum tipo de votação desse tipo, já deve ter ocorrido, inclusive, em relação a dividendos, acredito, não tenho certeza, né? Eu sou até leiga nesse assunto. Pode apostar que se tiver tido, os votos de direita vão ser contrários. Não interessa os objetivos da direita votar a favor a esse tipo de coisa. Bom,
O que é possível, então, ver com esses poucos exemplos, né? Se você quiser criar uma política pública, um projeto social do governo para gerir o país, como governo, então, prover boas condições de vida para as pessoas, você precisa, consequentemente, tirar esse dinheiro de algum lugar, principalmente para não se endividar. Então, muitas vezes você acaba prejudicando a população, ou com impostos maiores, né, ou de alguma forma, ou tenta se taxar um pouquinho uma parte rica que tem condições de estar arcando, tem várias justificativas para se fazer isso. Porém, a direita nunca sugerirá e nunca votará a favor desse tipo de taxação dos mais ricos. Por isso que acaba sendo meio que uma defesa dos interesses dos ricos, porque isso não aconteceria. Taxar empresas, patrões, diminuir juros e, infelizmente, essa parte centro-direita, ela continua e sempre foi maioria. Então, sempre é muito difícil votar em favor de algum desses projetos ou de algum avanço em questão social, né? Voltado mais para a população. E se é votado, acontece também de passar muita coisa que é desfavorável a nós. Mas isso não é julgamento, assim, acusando de que a direita quer nos prejudicar diretamente. Não é isso. É que, por definição de nomenclatura, a gente define os grupos de acordo com o que fazem. Se existe um partido X, e esse partido ele vai defender projetos sociais, política pública de redução de desigualdade social, trazer mais oportunidades para todos, nós chamamos essas ideias e partidos e projetos de esquerda. Por definição, a gente chama isso de esquerda. Se um partido Y defende privatização, menor intervenção do Estado no nosso dia a dia, a gente chama isso de direita. E então as nuances que eu citei, as outras características, é tudo um conjunto de consequências dos objetivos finais de cada viés. Então, o viés de esquerda tem um objetivo mais social, o viés de direita tem um objetivo também mais econômico, e essas posturas, elas são consequências, são um conjunto, é um pacotinho. Se você defende uma coisa, vai vir um pacotinho de consequências. Se eles defendem outra, vai vir outro pacotinho de consequências. Então não é acusando, é colocando no papel o que realmente acontece, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo.